Flamengo é se garantir na Libertadores do ano que vem. Mas o sonho do título ainda está vivo na reta final do Brasileirão. Faltam 12 jogos e 5 deles vão ser contra times que têm objetivos parecidos. A equipe não vai enfrentar o líder Botafogo, mas a lista dos próximos adversários inclui o Bragantino, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza e Fluminense. Todos estão na parte de cima da tabela, junto com o Flamengo. Confrontos diretos que exigem um elenco preparado. Em pouco tempo, Tite já mostrou aos jogadores que sabe bem disso. Ele consegue deixar todo mundo bem motivado, 100% para quando precisar, né, dar conta do recado. E creio que esse é a maior virtude dele, né? Então tá todo mundo confiante, todo mundo preparado para quando pintar a oportunidade corresponder. Até porque o planejamento para 2024 já começou. Os atletas que tiveram poucas oportunidades ou renderam abaixo do esperado querem aproveitar a mudança de comando. E o Everton Cebolinha está entre eles. O atacante disputou 50 jogos no ano e só marcou 4 gols. Muito pouco para quem custou 94 milhões de reais no ano passado. E é a terceira contratação mais cara da história do clube, atrás apenas do Gabigol e do Pedro. O tempo é curto, mas ainda dá para mostrar que o individual e o coletivo podem ser muito melhores no Flamengo. E feito o gol da final. É a geração de ouro do Flamengo, só tinha um título. E fez o gol da final, como ele já tinha feito no anterior. Então o cara tava no ápice dele, extravasou. Foi dele o gol? Qual gol? Atlético Paranaense, na Libertadores. Que o Rodinei cruza, ele chapa. Rodilindo, Everton Ribeiro, Rodinei. Ele precisa voltar àquela fase ali pro torcedor rubro-negro voltar. Mas ele precisa dar uma afinada. Para a gente entrar nesse dia a dia do Flamengo, de Tite, mas também muito de Bruno Henrique, né? Porque agora o Tite começa a definir e talvez convencer jogadores alguns a ficarem, a tomar algumas decisões para quem vai sair, e a diretoria do Flamengo tendo que agir. Rafa. Verdade, Mari, fãs de esporte, amigos conectados com a gente, que o Sport Center aqui direto do Maracanã outra vez. De fato, muita coisa para acontecer daqui por diante, né? Nessa era Tite como técnico do Flamengo. Importante informar para o fã de esporte que até agora não está marcada ainda a coletiva de apresentação. Já tem gente achando que não vai nem acontecer essa entrevista, né? Mas deve ocorrer sim, ou na segunda ou na terça da semana que vem, porque na quarta o Flamengo já viaja para BH, uma vez que na quinta enfrenta o Cruzeiro jogando fora de casa. Tite, todos os dias, incluindo hoje, tem chegado cedo ao Ninho do Urubu. Na terça chegou às 8h10, ontem chegou às 9h12 e hoje também chegou agora há pouco. O treinamento é só à tarde. Ontem ele chegou mais cedo porque também tinha agendado uma conversa com o vice de futebol, o Marcos Braz. Hoje, nenhuma reunião, mas treino a partir das 2h30. Já é perceptível a mudança no comportamento de todos dentro do clube com a chegada do Tite. Cebolinha, um dos jogadores do elenco, falou sobre isso. Treinador de muita qualidade, a gente já conhece, eu particularmente também conheço muito bem. Nesses 2 últimos dias aí já tem tentado implementar aquilo que ele pensa de futebol, né? Lembrando que o Cebolinha disputa a posição com quem? Com Bruno Henrique. Aliás, já é uma disputa de posição, né? Desde que voltou e demonstrou estar bem fisicamente, o Bruno Henrique é o dono do ataque do Flamengo lá pelo setor esquerdo. E como nós tínhamos combinado, vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto que muito vem causando preocupação à torcida, principalmente depois que a Coluna do Fla, um site especializado em notícias do Flamengo, divulgou que o Palmeiras estaria disposto a pagar um salário de R$2 milhões por mês para o Bruno Henrique. A situação é a seguinte, o contrato do BH com o Flamengo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo a legislação, a partir do dia 1º de julho deste ano, se o Bruno Henrique quisesse, ele poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outra equipe do Brasil ou do exterior. Por gratidão ao Flamengo, por tudo que ele passou nos seus 10 meses de ausência, o quanto que o clube foi importante no seu processo de recuperação, ele e o staff dele disseram para os dirigentes do Flamengo que não fariam esse tipo de movimentação. Em maio, portanto, um pouquinho antes do início dessa fase da possibilidade de um pré-contrato com outro clube, o Bruno Henrique procurou os dirigentes do Flamengo pedindo para conversar logo sobre essa renovação. Na oportunidade, o Flamengo vivia o início da era Sampaoli, poucas semanas, e o Bruno Henrique tinha voltado a jogar no dia 16 de abril. Dentro do clube, embora ninguém fale sobre isso abertamente, não havia muita convicção sobre a capacidade atlética do Bruno Henrique voltar a performar como ele performava
antes da lesão. E qual foi a resposta do Flamengo para o jogador? Temos outras prioridades para o momento. O tempo passou, Bruno Henrique hoje é um jogador de mercado e o impasse principal é sobre a duração do contrato. O Flamengo tem uma intenção de fazer um contrato com duração de 1 ano, renovável automaticamente por mais um, chegando, portanto, a 2 anos de compromisso. E o Bruno Henrique pede 3 anos, quer um pouco mais de segurança. Para pessoas próximas, o jogador já chegou a dizer que pretendia, quem sabe, encerrar a carreira vestindo a camisa do Flamengo. Os dirigentes, nessa roda de negociações, colocam na mesa um elemento importante para o sentimento do jogador. A relação de idolatria que a torcida tem com ele. Isso é para tentar fazer o Bruno Henrique se, digamos, mover um pouco o seu pensamento, né? Se render nessa história toda e aceitar a proposta do Flamengo com duração de contrato de 1 mais 1. Mas o jogador quer a duração com 3 anos. E a reunião de anteontem apenas avançou, mas não foi conclusiva. Para pessoas próximas, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, cujo último ano de contrato será o próximo, andou falando que não quer ser marcado como o dirigente que permitiu que o Bruno Henrique saísse do Flamengo para o rival Palmeiras. E que a prioridade do Bruno Henrique, a prioridade do clube é a renovação de contrato do Bruno Henrique. Palavras do Landim para o Marcos Braz e também para o Bruno Spindel. Enfim, já está virando uma novela, mas ainda assim, apesar de todos esses elementos, internamente a confiança ainda é muito grande. Mari. É engraçado como tudo volta também pro ego, né? Eu não quero ser o presidente, a minha gestão, o que cedeu, né? No fim das contas. Mas olha só, se o Bruno Henrique tinha alguma dúvida antes, ele provou depois da lesão que não tem nenhum questionamento. Claro que em número de jogos ele não tem o melhor, não tá no top 3 aí do time. Mas ele já teve 7 gols em 2023, já é o terceiro, o melhor número dentro do Flamengo. Ele lidera ali, ó, ações na área rival, ou seja, um jogador muito perigoso. Também chutes por jogo, e ele é o segundo melhor no número, assim, em vitórias garantidas com gol e assistência. O gol dele foi o que garantiu a vitória, ou a assistência dele foi que garantiu a vitória. Mesmo tendo jogado só 28 jogos. É muita coisa. E com o tamanho da lesão que foi, né, Marra? Não dá, a gente está mostrando números que são frios, né? Número de gols, de assistência, pega o percentual ali de... Mas tem um outro número que não aparece, que não é nem número, que é da qualidade em campo. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo já viveu o momento de Gabigol, o momento de Pedro, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Ayrton Lucas, mas o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. É o cara que entrega todo o jogo. Ele não oscila. É incrível. Ele está sempre lá. O lateral, sabe que, assim, lá vai ele de novo, né? Porque lá vai ele de novo. E aí ele sai da lateral e vem por dentro e ele faz gol de cabeça na área. É o melhor cabeceador também. O Rafa tem informações, ele trouxe um contexto do que passa na cabeça da direção, no que passa na cabeça de quem trabalha com o Bruno Henrique, tudo. O Bruno Henrique, e quem trabalha com o Bruno Henrique sabe, esse é um cara assediado. Porque ele já foi assediado antes. No Santos ele era assediado, poucas pessoas vão se lembrar, mas ele foi jogador do Goiás também, né? Já jogou no futebol da Alemanha, tudo. Ele sempre foi um jogador assediado, porque ele sempre foi um jogador diferente. E pelas informações do Rafa, que a gente tem que confiar muito, me parece que, assim, quem está buscando o Bruno Henrique, e aí é Palmeiras, 700 times, eu acho que a tendência é mesmo o Bruno Henrique ficar. Porque se é 1 ano renovável por mais um, já são 2. Na prática, já são 2. E ainda esse renovável é até bom para ele. Porque é um momento de um ajuste, de um reajuste, de colocar alguma coisa ali. Então, no final desse primeiro ano é renovável, tal, mas eu quero tanto ali. Isso tudo é alinhavado em contrato. É que o Palmeiras, a informação do Nicoletti também, é que o Palmeiras ofereceu os 3 anos. O Palmeiras ofereceu 2 mais 1. Com essa possibilidade de renovar por mais 1. O Flamengo oferece 1 com essa possibilidade de mais 1. Ele queria 3. O Palmeiras chega nos 3 na conta dele. O Flamengo ainda não. Mas tem uma relação de coração aí também no negócio, né, Mari? Eu acho que a chegada do Tite também contribui. Né? Eu acho que sim, pro Bruno ficar, na verdade. Primeiro que, assim... Tecnologia. Somente pela figura Bruno Henrique já é muito importante o Flamengo renovar.
E ainda esse renovável é até bom para ele. Mas chegando nesse fim de temporada... Você quer cacifar alguma coisa, Mari, porque você tem que parar para isso, mas também acho que isso seria um risco, até porque ficou 10 meses preparando o jogador, que volta no dia 16 de abril, e em maio já tenta falar sobre renovação. Como um negociante, eu penso o seguinte, ele está preocupado, ele não sabe se ele conseguirá ser um jogador que ele já foi, não tem certeza alguma do ponto de vista físico se o corpo dele vai responder àquilo que ele mais precisa para poder entregar resultado de explosão, rendimento ofensivo, finalização, gols. Então ele quer garantir logo um contrato dele mais longo porque ele não sabe se vai conseguir performar. Ora, se ele está inseguro, também estou. Então não vou oferecer nada agora, vou empurrar um pouco mais a situação para diante. Só que talvez o Flamengo tenha empurrado um pouco demais. E aí eu digo por quê. Se a partir do dia 1º de julho o Flamengo já podia ter o risco de perder o Bruno Henrique de graça para qualquer outro clube com a assinatura de um pré-contrato, segundo o que a lei previa, o Flamengo apostou demais na palavra do staff do Bruno Henrique e do jogador. Porque ele poderia sim ter assinado um pré-contrato com outro clube. E detalhe, em julho ele já era titular do time do Flamengo, já tinha feito um mês de junho com mais qualidade, a segunda quinzena principalmente, e acho que o Flamengo ali comeu um osca. O Flamengo correu um risco que não poderia ter corrido. Felizmente, para o Flamengo e para o próprio Bruno Henrique, nada aconteceu. Porque eu também entendo que o melhor para ele é ficar no Flamengo mais 2 temporadas, pelo menos. Agora, vamos fazer o outro lado aqui, oferecer um contraponto nesse raciocínio. Por que o Flamengo não dá um contrato a ele de 3 anos, sendo o último por rendimento? E aí garante já que ele vai encerrar a carreira vestindo a camisa rubro-negra. Eu acho que isso não teria nenhum impacto no orçamento do futebol do clube. Por mais que a perspectiva seja de queda, à medida que ele é um atacante, e o atacante é muito exigido, parte física, explosão e tudo mais, se o trabalho dele técnico em campo começar a enfraquecer a partir do ano que vem ou de 2025, o Flamengo está seguro com um contrato que pode ser por produtividade no último ano. É o modelo que muitos clubes hoje praticam. E talvez esteja aí uma solução, digamos, de meio termo entre o que o Palmeiras oferece e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Uma coisa parecida na Women's Super League, no Arsenal e o Manchester United. Então essa aí, nação, como já dito aqui no vídeo, né? Leila Pereira aí insiste em contratar o Bruno Henrique e mantém umas conversas aí, né, diariamente com o empresário do jogador. A presidenta aí do Palmeiras não desistiu dessa contratação, porque para o Palmeiras seria uma baita contratação, né? Seria um investimento muito bom. E para o Flamengo não, o Flamengo vai manter um valor muito alto com um jogador, né, que já está no seu plantel. E isso aí seria uma situação mais favorável para a equipe do Palmeiras. Passando as informações, com a temporada de 2023 perto do fim, o Flamengo já se prepara para os trabalhos do próximo ano, ou seja, para a temporada de 2024. Uma das prioridades da diretoria do Flamengo é a renovação de contrato do camisa 27 do Flamengo, Bruno Henrique. No entanto, outro clube tem investido pesado para conseguir tirar o atacante da equipe do Flamengo, né? Esse clube aqui, como eu já trouxe para vocês, como Coluna do Fla também está trazendo para vocês, trata-se, né, do Palmeiras. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem se esforçado para conseguir convencer Bruno Henrique a deixar a equipe do Palmeiras e acertar com o time paulista. A dirigente da equipe alviverde, inclusive, mantém conversas diárias com o empresário do atleta, apesar da insistência por parte da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A prioridade e o desejo do atacante Bruno Henrique é de renovar o seu vínculo com a camisa do Flamengo. Desse modo, o jogador e representantes não se responderam à proposta de Leila Pereira e também não abriram negociações com o clube paulista. Então, esse texto aqui, pessoal, essa informação deixou muito claro aqui a situação, o que se trata, o que o Bruno Henrique quer para sua carreira. Como ali o jornalista da ESPN trouxe as informações, Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo, o cara tá jogando muita bola, é o cara que hoje mais se destaca, é o que está acima na equipe do Flamengo. E ele deixou muito claro, né? O desejo dele é se aposentar na equipe do Flamengo. Ele quer essa renovação com a equipe do Flamengo. A prioridade é o Flamengo, quer renovar com o Flamengo, quer se aposentar no Flamengo
e depende somente da equipe do Flamengo. Então, se vocês tivessem esse poder na direção do Flamengo, vocês dariam esses 3 anos de contrato para o Bruno Henrique. Lembrando, 2 anos e o terceiro ano ia depender, né, da produtividade do jogador no segundo ano. Então, o Flamengo tem uma tendência de ter o Bruno Henrique em alta em 2024. Com certeza, próximo ano ele ainda vai render bastante na equipe do Flamengo. E 2025, ia ver o que ia acontecer com o jogador. Se ele rendesse muito bom, automaticamente ele já ia renovar para o terceiro ano. Mas se não, ficava no segundo ano. Então, acredito que também seja um bom negócio sim para a equipe do Flamengo, essa renovação, né? Já que não vai ser 3 anos fechados, é 2 anos. Então, 2 anos é certeza, e o terceiro ano aí, né? Vai depender muito do resultado do segundo. Então, vai depender também do Bruno Henrique. Então, se eu fosse aí presidente, se eu tivesse esse poder, eu fecharia assim essa renovação com o Bruno Henrique, até porque eu não ia fortalecer, né, um grande rival do Flamengo, Palmeiras, dando esse jogador, o Bruno Henrique. Então, comente aqui, pessoal, a sua opinião, o que você faria se você tivesse esse poder na equipe do Flamengo. Deixe muito like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial e até o próximo vídeo e fui!